Então, André, o que eu percebi ao longo dos anos é que o aspecto negocial e de análise contratual, e ele é forte, é o menor dos parâmetros dentro da assessoria jurídica para as comissões. Caramba. Porque eu acho que hoje o que está de maior valor é justamente a gente ter um alicerce, uma base estabelecida que permita a comissão ter uma imagem ali para com o aderido, o responsável financeiro, de uma comissão organizada, de uma comissão segura, de uma comissão que tenha as informações em dia ao longo dos anos, porque isso se perde. E muitas vezes podem vir a surgir problemas Sim. diante de um ruído de comunicação que aconteceu lá no 3º ano. Exato. E às vezes a gente está no 5º e está pensando que, poxa, foi arrastado esse erro. Remoendo isso ainda na jornada. Ao longo de 2 anos. Trazendo ali abalando a relação entre responsável financeiro, aderido e comissão, porque isso é algo que deve sim ser levado com muita importância. Hoje, se a gente tem uma turma que não confia na comissão, a gente não bate expectativa, a gente não consegue fechar pré-evento, porque não tem adesão da turma como um todo, e também muita desconfiança. Fica algo ali difícil de progredir quando a gente tem mais questionamentos do que de fato objetividade, do que de fato resolução dentro das comissões. Sem dúvida. Então, assim, foi um know-how que foi ao longo dos anos adquiridos, até porque muitos dos problemas são cíclicos. Então, meu pensamento sempre foi: o que eu posso fazer para a turma seguinte não ter este problema ao qual eu estou resolvendo agora? E a gente, de forma preventiva, sempre monta ali, seja mediante a assinatura de algum termo, seja mediante algum aditivo com uma empresa, seja um comunicado no quadro de avisos para o responsável financeiro e para o aderido, que vão evitar diversos problemas que a gente via ali sendo recorrentemente exercidos e que, de fato, com um conhecimento aplicado de forma preventiva, a gente consegue tornar essa jornada muito mais tranquila, muito melhor para a comissão e para as empresas também, porque uma comissão tranquila, uma comissão segura e sabendo do que está fazendo, tem-se do outro lado ali uma empresa que vai lidar de uma forma muito mais... De uma forma mais tranquila também na operação toda. Também. Sem dúvida, então... sem dúvida. Eduardo, me reserva um tempo aqui agora, só para explicar exatamente o que o Eduardo falou aqui, gente. Né? Deixa eu explicar da minha maneira, Eduardo, né? Porque é muito simples, eu acredito que seja muito simples, mas para o mercado nacional é uma situação toda complexa. Ele falou assim, né? Comissão de formatura, né? Ele tem um escritório de advocacia que advoga para ela, e eles defendem uma tese, e a operação de vocês, o seu escritório, ela está fundamentada em cima de separação de dinheiro. O que é separação de dinheiro? O dinheiro está numa fintech, possivelmente faz arrecadação financeira. Correto. E vocês têm ainda, a comissão de formatura ainda tem os resultados até de investimento desse dinheiro. Sim. E o dinheiro que vai para a empresa de formatura, talvez possivelmente um FII, alguma coisa ali no mês a mês. E lá no final da jornada, que é o momento de entregar de fato o evento, é onde nós temos o maior problema nacional hoje, de empresas que usam o capital que não é dele e não conseguem entregar. O dele está respaldado pela garantia, porque o dinheiro está dentro de um outro caixa. Perfeito, Aí André. sim, a agência entregadora, pode ser uma agência de formaturas, uma empresa de formatura, um cerimonialista, enfim, consegue executar, pagar diretamente os fornecedores e fazer uma entrega muito bacana. Realmente, e a agência vai ter acesso ao realmente ali o que é a contrapartida da prestação de serviço, Sem que dúvida. é o FII. Que é o FII. E assim, até uma estratégia em relação à arrecadação e gerenciamento da fintech, da plataforma ali que vai estar com esse valor, é uma estratégia de a gente sempre conseguir jogar os pagamentos lá para frente, porque hoje temos rendimentos dessas contas. Então, estamos falando de alguns milhões ali arrecadados e que de fato vai fazer uma grande diferença. Às vezes, a segunda parcela do contrato do Jorge Mateus você paga um mês depois. Sim. Porque vai ser ali, às vezes, 200 mil, 250 mil, um mês a mais de rendimento na conta. Sem dúvida. Então, além do aspecto negocial, além do aspecto ali de organização de assembleias, a gente também tem estratégias que os únicos beneficiados são a comissão e a gente tem que pensar como assessoria em traçar essas estratégias e conversar com os prestadores, com os fornecedores, na medida do possível, obviamente, mas organizar estratégias ali que permitam com que a gente alavanque, que a gente tenha ali um caixa da comissão com um pouquinho mais do que, de fato, somente a entrada em relação aos termos de adesão e as vendas de convites extras, né?